passado como calcular, né, a integral funcional exatamente até o final, sem singularidade nenhuma, né, para a partícula livre. Né? Vamos dizer, o primeiro exemplo de todos os exemplos, de todas as situações. Caiu para a cadeira primeiro. Então, a gente foi apresentado uma situação onde nós calculamos um objeto, que era uma integral, né? Ou seja, um tipo de soma, né? Um tipo de soma contínua, sobre objetos que dependiam, a especificação desse objeto dependia da especificação de uma função inteira, certo? Isso aqui, né? Assim, esquematicamente falando, a gente calcula uma coisa assim: integral dx da exponencial de isso, vou pegar cortado, s de x. Né? Esse s de x era a ação, né? Barra aqui, porque a gente está querendo se restringir a sistemas fechados, certo? Você vê, como é que é a regra para eu obter esse s de x? Eu tenho que conhecer a função inteira, x de t. Você tem que me dar uma função x de t, aí eu pego essa função x de t, coloco aqui dentro dessa integral e tiro um número. Certo? Então, esse S, né, é um cara que pega uma função x de t e leva um número real. Certo? Portanto, ele é um funcional. Não necessariamente um funcional linear, mas é um funcional. Né? Essa é a definição de um funcional. É algo que age sobre um espaço vetorial, né, em geral, pegando um vetor desse espaço vetorial genérico e me devolvendo um elemento do corpo sobre o qual esse espaço vetorial está constituído. Né? Então, aqui é um espaço vetorial de funções. Né? Tá certo? Eu posso instituir a estrutura de espaço vetorial sobre um conjunto de funções. Então, as funções formam um espaço vetorial. E, nesse caso, pode ser um espaço vetorial de funções sobre os reais ou sobre os complexos. No nosso caso, são funções reais e o nosso funcional é um funcional real, que pega essas funções e nos devolve um número. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de um funcional. Né? Uma coisa interessante sobre os funcionais em geral, o S é um exemplo deles, mas não necessariamente o único exemplo, né, de funcional. Uma coisa interessante sobre os funcionais em geral é que eles podem ser vistos de maneira mais fácil da gente enxergar um funcional, é olhar para um funcional como uma função normal de várias variáveis, né? Várias variáveis, muitas variáveis, vamos falar assim, muitas variáveis, só que ao invés de serem muitas variáveis discretas, a gente pensa em muitas variáveis continuamente indexadas, tá certo? Se a gente fizer isso, muitas coisas ficam simples, né? Quando a gente pensar em trabalhar com funcionais. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse uma função, né, f, né, de 3 variáveis, por exemplo, né, x1, x2, x3. Né? Eu imaginasse, por exemplo, né, fazer uma expansão em série de Taylor dessa função f em torno de x1, x2, x3 igual a 0. Né? Como é que eu faria essa expansão? Eu sei fazer isso, né? Sem maiores problemas. Isso é f,
mais, né, somatório em I, né, de df dxi, né, calculado em x1, x2, x3 igual a 0, vezes xi. É isso? Se eu quisesse até segunda ordem, colocava o termo aqui no seu número fatorial, somatório em I, somatório em J, D2F, dxi, dxj, calculado em todos os x iguais a 0, xi, xj, mais etc. Então não tem dificuldade nenhuma em fazer uma expansão de Taylor, né? De série de Taylor, numa função de 3 variáveis, ou de 4, ou de 5, ou de 6, ou de 7, ou de n variáveis, né? Essencialmente, é essa fórmula que eu tenho aqui. A única diferença é que aqui o somatório vai de igual a 1 até 3, e no caso da função de n variáveis, o somatório iria de igual a 1 até n. Tá certo? Agora, você vai fazer o seguinte, vamos imaginar um funcional, né, f de que ele é um objeto desse tipo, é um cara que pega uma função, né, e me devolve um número, né? Então, um funcional f de x, né, eu vou imaginar esse funcional como algo que depende de todos os valores dessa função. Tá certo? Então, ele vai ser uma certa função, né? O funcional vai começar a ser visto por mim como uma certa função de um número infinito de variáveis, né? Então, aqui eu vou chamar de P, X, P barra, X, P barra barra, onde P barra são simplesmente pontos diferentes, né? Ok? Isso aqui é uma outra forma de eu ver o funcional. Eu dizer o seguinte, para eu especificar o funcional completamente, para dizer qual é o valor, né, ao qual o funcional me conduz a minha função, né, da qual ele depende, eu preciso do valor da minha função em todos os pontos do qual ele depende. Né? Então, um exemplo de funcional, por exemplo, f de x, né, seria, né, um exemplo bem comum, né, integral em dt de, sei lá, d1 de d2, por exemplo, né, de x de t. Vocês concordam comigo, né, que isso daqui é um funcional que está me mandando fazer o seguinte, x de t1 mais x de t mais x de t barra mais x de t barra barra mais até x de t2. Embora essas reticências aqui indiquem infinitos, né, termos ali. Né? O funcional indicado aqui é simplesmente uma soma. Tá certo? Se faltar o valor da função em qualquer um desses pontos aqui, eu não tenho o valor dessa soma. Gente, vamos só deixar aquela porta aberta, porque a coisa está feia aqui dentro. Esse ar-condicionado. Com a porta aberta, a galera está congelando. A porta fechada, então, não sei o que vai acontecer. Tá certo? Então, nosso funcional é um cara que depende de todos os valores da função em todo o seu domínio, né? Vamos dizer assim, para ser especificado. Você precisa de tudo isso, né? Então, se você vê um funcional, né? Esse é um exemplo, né? Se você vê um funcional dessa forma, você pode imaginar o funcional como uma função ordinária de um número de muitas variáveis, essas muitas variáveis sendo infinitas variáveis,
continuamente indexadas. Tá certo? Ao invés de ser x1, x2, x3, três variáveis, são infinitas variáveis, x de t, x de t bar, assim por diante. Certo? Aí eu posso me perguntar a mesma coisa. Como é que eu faço, por exemplo, para eu expandir esse funcional em série de Taylor em torno de algum ponto dado? Certo? No caso, um funcional, um ponto dado é uma função dada. Né? A gente vai imaginar que a gente está expandindo o funcional. Aqui nós expandimos em torno do ponto 0, 0, 0. Né? Mas eu poderia ter expandido em termos de x10, x20, x30. Igualzinho, sem problema nenhum. Né? Eu vou fazer uma expansão desse funcional visto como uma função de muitas variáveis continuamente indexadas em torno de uma função, por exemplo, x0 de t. Né? Se eu tiver um f de x mais x0, né? Como é que eu espero fazer essa expansão? Se eu for copiar o que acontece com as variáveis discretas, né, originalmente, a expansão desse funcional, o primeiro termo vai ser o próprio f de x, né? Desculpa, f de x0. Né? O segundo termo vai ter que envolver as derivadas dessa função de infinitas variáveis continuamente indexadas em relação a cada uma dessas variáveis. Né? Então, eu vou denotar essa derivada, né, para começar com um negócio assim. A mesma derivada, só que eu vou botar umas aspas aqui. Depois eu tiro as aspas. Né? O x de t genérico é uma das infinitas variáveis da qual esse funcional depende, certo? Eu estou calculando para todos os valores de x de t iguais a x0 de t, certo? Eu tenho que fazer o deslocamento de x de t menos x0 de t, tá certo? E eu tenho que somar sobre todas as variáveis em relação às quais eu estou tomando essa diferenciação. Só que essas variáveis são continuamente indexadas. Elas não são discretamente indexadas. Se elas fossem discretamente indexadas, eu usaria esse símbolo aqui de soma. Mas são continuamente indexadas, eu tenho que integrar, né, esse cara, né, supondo que a faixa de variação do mínimo, né, seja de um certo T1 até um certo T2, eu integro em dt. Tá certo? Essa derivada aqui funciona perfeitamente bem, né, com exceção da coisa que eu tenho que lembrar, né, de que eu não estou derivando em relação a variáveis discretamente indexadas, sim em relação a variáveis continuamente indexadas. Para me lembrar isso, me livrar dessa notação incômoda de aspas aqui, né, eu vou substituir esse derond por um delta. Então isso aí é uma derivada parcial normal, só que ela se aplica a uma função de infinitas variáveis continuamente indexadas. Que
de delta ali só me lembra isso. Isso vai ter uma consequência, a gente já vai ver. Né? Vai ser a única coisa que vai diferenciar essa derivada de uma derivada parcial convencional. Né? Se eu quisesse ir para o próximo termo nessa série, né, eu escreveria tranquilamente, estou fazendo uma analogia, né, com a expansão em série de Taylor, né, que eu obtenho para funções de número finito, né, de variáveis discretas. Então, eu teria integral, novamente uma soma sobre I, vira uma integral sobre dt, vamos dizer assim, T2, outra integral sobre dt bar, T1, T2, eu tenho duas derivadas, né? Então vou ter duas somas sobre essas duas derivadas, vou ter a derivada funcional segunda, né? Ou a derivada parcial segunda do nosso f de x em relação ao x de t em relação ao x de t bar, tudo isso calculado com todas as variáveis assumindo os valores x0 de t, x0 sendo uma função específica. E aqui a gente tem x de t menos x0 de t, né? Vezes, faltou espaço aqui, né? X de t bar menos x0 t bar. Observa aqui, xi menos 0, xj menos 0. Isso aqui seria xi menos xi0, xj menos xj0. Mas eu tenho que distinguir as duas variáveis. Aqui quem distingue as duas variáveis é t e t bar. Esse aqui é o nosso índice contínuo aqui, em ação. Se eu quisesse a terceira, etc e tal, estava tudo certo. Né? Essa derivada que está aparecendo aí é uma derivada parcial, só que em relação a uma função com número infinito e continuamente indexado em variáveis. Então ela recebe um nome especial que é o nome de derivada funcional. Né? Certo? Ela é absolutamente igual à derivada parcial convencional. Ela só tem um lugar, um momento em que ela é diferente. Né? E ela é obrigada a ser diferente por analogia, justamente por essa analogia que a gente está fazendo aqui. Né? Se você, né, calcula, por exemplo, a derivada de xi em relação a xj, né, você está trabalhando com essas variáveis como sendo variáveis independentes, né, o que você tem que obter é 0 se i for diferente de j e 1 se i for igual a j. Né? Essa delta que está aqui, né, é uma função de variáveis discretas, de i e j sendo discretos. Mas e quando i e j são contínuos? Será que eu posso manter essa regra que está me aparecendo aqui? Essa mesma regra, eu poderia pensar que ela sai disso aqui. Ó. Se esse somatório das minhas variáveis faz sentido, isso daqui teria que me dar a mesma coisa, né? Que isso, como as variáveis são independentes, isso me dá isso aqui tudo dá 1. Né? Porque nessa soma sobre i
eu estou considerando também o termo I igual a J, necessariamente. Tá? Então eu posso pensar numa coisa análoga, tá? Para fazer essa diferenciação, né? Que seria a seguinte: eu vou pegar essa derivada em relação a um certo x de t, né? De um cara que é parecido com isso, né? Perdão, de um certo x de t bar, né? Isso tem que ser consistente com eu poder escrever x de t bar como sendo, agora que eu estou vendo que o meu exemplo não está legal aqui não. Né? Vamos pensar o seguinte, desculpa, vou reformular isso aqui. Tá? Então, se eu entrar com essa derivada dentro desse somatório, o que eu vou obter aqui vai ser dxk dxj delta kj, e isso dá somatório em cada de delta aí, né? Desculpa. Isso aqui é o x. Delta KI, isso dá delta KJ, delta KI, que dá, no final, delta EJ. Então, uma outra maneira de eu obter, tipo assim, se isso aqui está valendo, esse cara que está aqui tem que me fornecer, né, esse mesmo resultado, d dxj, dessa outra expressão, o xi, tem que dar delta EJ da mesma forma. A expressão análoga, que vai me permitir deduzir o que é a derivada funcional, a generalização da derivada funcional para esse caso, vai ser a seguinte: o meu x de t barra pode ser escrito como integral dt mini do x de t' delta de t' menos t barra. Certo? Esse é o análogo daquela regra que está ali quando a gente tem variáveis contínuas. Né? Então, eu vou trabalhar esse cara aqui, né, como sendo, como tendo as propriedades normais na derivada. Né? Tipicamente, a derivada de uma soma das derivadas. Derivada é um operador linear. Né? Então eu posso entrar com o meu d dxt dentro dessa soma que está aparecendo aqui, e aonde eu dependo de x de alguma forma, só aqui não. Então eu vou ter dx de t' em relação a x de t, delta de t' menos t. Tá? Agora, a maneira de eu trabalhar com esse assunto que está aqui, né, vai ser o seguinte: aonde eu dependo dentro da soma de x de t, a minha derivada em tese vai dar 1. Aonde eu dependo, onde eu não dependo de x de t dentro dessa soma, minha derivada tem que dar 0. Né? Como eu tenho uma integral aqui e uma função delta, eu não posso relacionar isso simplesmente com uma delta de Kronecker. Se eu fizer isso, eu obtenho um resultado absurdo ali dentro. Eu não posso colocar uma delta de Kronecker de x de t com x de t'. Então, a maneira consistente de eu fazer isso é impor que isso que está aqui seja uma delta de Dirac. Certo? Se eu impuser isso, eu chego
exatamente uma generalização chama generalização da regra que eu tinha imposto para um número discreto de variáveis. Certo? Então, a única diferença de uma derivada funcional, né, para uma derivada parcial é essa que está aí. Se você olhar para o funcional como uma função, só que de um número infinito, continuamente endereçado de variáveis, né, e trabalhar com a derivada funcional como se ela fosse uma derivada convencional, derivada parcial convencional, e tomar em conta esse cuidado que está aqui, você termina fazendo tudo direitinho, sem maiores problemas. Tá certo? Um exemplo aqui, né? Por exemplo, seria você derivar funcionalmente aquele funcional que a gente colocou ali, né? Então, se você pegar o seu f de x, né? E definir pegar o dt de x de pdt, você pode calcular df de x dx de um certo t barra, isso vai dar d a dx de t barra da integral t1 a t2 dt do x de t, certo? Novamente eu posso entrar com minha derivada funcional dentro de uma soma, mesmo que ela seja contínua, né? Isso vai dar integral dt t1 a t2 dx de t dx de t barra. Aqui eu uso a minha regra, isso dá delta de t menos t barra menos t nesse caso, né? Isso aqui dá 1. Naturalmente, eu estou supondo que o meu t barra, né, ele está entre t1 e t2. Né? Se o t barra estiver fora desse range, né, então dá zero, naturalmente. Né, por causa da definição da delta. Nada mais justo, né? Se eu tenho uma função que é uma soma de todas as variáveis em questão, e eu derivar parcialmente em relação a uma delas, vai dar 1. Não tem jeito. Né? Então a nossa regra de impor de dx barra, x de t barra em relação a x de t, de delta de t menos t barra, é consistente com as coisas que a gente conhece, né? Mais uma vez. Outra coisa que dá para a gente fazer imediatamente. Né? Outro exemplo. Né? O que dá d de x de t barra, né? Da exponencial da integral em dt, né? De uma certa f de x de t. Aqui eu estou arrumando uma f de x de t e uma exponencial dessa integral, sabe? Então, eu estou fazendo com dependência composta de x de t, bem claro. Vou lembrar da minha definição de derivada funcional como derivada parcial normal. Tá certo? Então, funciona tudo que eu conheço com a derivada parcial. Funciona
funciona a regra da cadeia, funciona a regra de Leibniz, funciona tudo. Tá certo? A única coisa que eu tenho que fazer é chegar no final, né, e usar essa regra, a generalização dessa regra que está aqui, que é essa regra que está aqui. Né? Então vamos lá. Se eu derivar exponencial, dá a própria exponencial. Aí, vezes a derivada do argumento da exponencial. Isso aqui, a dx de t bar, é integral T2 dt f x de t. Certo? Esse f de x de t não é um funcional, ele é uma função. Tá certo? Então ali eu tenho uma função composta, na verdade. Aí, quando a gente tem a função composta, a gente usa a regra de Chain. Né? Isso sem sacanagem, está na tabela Shaw. Né? A tabela Shaw está lá. Eu penso a regra de Chain. Ou mais conhecida como regra da cadeia. A regra da cadeia é o seguinte: eu entro novamente com a minha derivada funcional no integral. E ela vai atuar no meu f de x de t. Né? E a regra da cadeia, né, ela implica que df dx barra de t, né, é a derivada parcial do f em relação ao x, né, veja, o f é alguma coisa como x ao quadrado, x ao cubo, x a quarto, sei lá. Né? Então isso daqui é uma coisa tipo assim, se f for x ao quadrado, isso aqui dá 2x. Se f for x ao cubo, dá 3x2, assim por diante. Né? Então, df de x, isso aqui é de t, naturalmente, né? Vezes dx de t, dx de t bar. Eu trabalhando minha derivada funcional exatamente como eu trabalharia se ela fosse uma derivada parcial. Né? dx de t, dx de t barra é aquela delta de t menos t barra que está ali. Né? Então isso aqui vai dar a própria exponencial vezes a integral em dt de df dx de t, delta de t menos t barra, ou seja, você vai ter df dx de t barra, se o t barra pertence ao intervalo T1 e T2, senão dá zero. Né? Por hipótese, T1 menor que T barra. Então você vê, olha, toda vez que eu pego um funcional e faço uma derivada parcial em relação a uma das infinitas variáveis continuamente indexadas, o resultado final ele é a função, né, desse ponto que indica em relação a qual dessas variáveis continuamente indexadas eu fiz a derivada. Então se eu tenho d dx de t barra daquele funcional, o funcional vai se transformar numa função de t barra. Tá certo? Essa é uma consequência do que a gente está tirando daqui. Né? Uma função de t barra. Portanto, isso explica tudo o que a gente precisa saber operacionalmente para trabalhar com derivadas funcionais. Né? Quer dizer, derivadas funcionais podem ser vistas, tratadas como derivadas parciais. Tem umas coisas interessantes sobre as derivadas funcionais, né, que são as seguintes. Suponha que você esteja fazendo derivada funcional em relação a x de t, né, de algo que seja, por exemplo, ddt barra de x de t barra.
Isso daqui eu posso ver como sendo limite de x de t barra mais epsilon menos x de t barra sobre epsilon, quando epsilon tende a zero. Tá certo? Então, esse cara que está aqui, em princípio, é uma certa combinação linear, né, de x de t barra x de t barra mais epsilon. Tá? Eu posso, portanto, pegar e comutar esse cara com essa operação de derivada, atuar dentro da combinação linear. Tá? Então, isso aqui vira d dt barra de d dx de t de x de t barra. Tá? E dx de t barra dx de t eu já sei quanto é. Né? É o que eu chamei de delta menos t barra. Então, se eu tiver derivando funcionalmente em relação a uma derivada da minha variável, né, o que eu obtenho é uma derivada de delta dentro da história. Né? A derivada funcional, ela pode ser super útil, né, em várias situações, mas tem uma situação que é aquela diretamente útil, né, todo mundo já passou por essa situação, que é como enxergar as equações de movimento de um determinado sistema mecânico, vamos dizer assim. Né? Então vamos supor, o sistema mecânico unidimensional, né, você tem uma ação, né? A ação x é igual, vamos imaginar aqui o seguinte, a gente tem a integral dt de t1 até t2, né, de uma certa lagrangiana, vamos chamar n x ponto ao quadrado sobre 2 menos d de x, certo? O que é o tal princípio de minimação? Né? O princípio de minimação é você dizer o seguinte, que esse S, né, princípio de minimação, né, se x é x clássico de t, ou seja, se esse x é a solução clássica das equações de movimento do seu sistema, né? Ou seja, se esse x é a trajetória efetiva que o seu sistema toma durante a sua evolução dinâmica, né? Isso implica que S de x clássico é mínimo. Tá certo? Mas o que significa isso em termos de derivadas parciais, né, de uma certa função? Né? Por exemplo, se você tem uma função de uma variável, você vai dizer que essa função é mínima num certo ponto x0, se a derivada dessa função em relação a x calculada em x igual a x0 for zero. Não é isso? Se você tiver uma função de muitas variáveis, você vai pedir que a derivada parcial dessa função em relação a qualquer uma dessas variáveis, calculada no ponto x0, y0, z0, por exemplo, se for 3 dimensões, seja zero. Tá certo? Aí você vai dizer x0, y0, z0 é o ponto de mínimo dessa função de muitas variáveis. Se eu fizer um gráfico dessa função, nesse lugar aqui vai aparecer pelo menos um mínimo local. Certo? Se eu extrapolo essa noção, eu vou dizer o seguinte, o funcional vai ser mínimo, né, se a derivada funcional desse funcional em relação a qualquer uma dessas variáveis continuamente indexadas, em relação das quais ele depende, for zero.
naquela função específica, x igual a x clássico. Então eu vou imaginar o seguinte, meu funcional, S de x, né, ele tem uma expansão de Taylor funcional, né, que eu vou escrever de modo análogo ao que eu tinha lá atrás, é o S de x clássico, né, mais integral T1, T2, né, de ds dx de t em x igual a x clássico, que multiplica x de t menos x clássico de t mais 1 sobre 2 fatorial D2S dx de t dx de t x de t menos x clássico de t x de t menos x clássico de t. Então, o que diz o meu mais, né, etc. Né? Mas todas as ordens que estão aqui. O que o princípio de minimação está me dizendo, né, é que esse cara tem que ser mínimo. Esse cara aqui tem que ser mínimo. Se ele é mínimo, por extensão do conceito de derivada parcial, isso aqui tem que ser zero. Então eu tenho que tirar aqui ds dx de t em x, S de x, né, igual x de t igual a x clássico de t igual a zero. Eu posso olhar para essa equação aí como sendo as equações de movimento do meu sistema físico. Né? Para fazer isso, vamos calcular, nesse exemplo particular aqui, né, nx ponto ao quadrado sobre 2, usando as regras que a gente já tem concedidas aí. Né? Então, quem é a derivada funcional do S em relação a x de t? Vai ser, isso aqui vai ser integral em dt, T1, T2, né? Aqui eu tenho que botar um dt, né, para confundir uma coisa com a outra. Então, d a dx de t, de 1 meio de n x ponto ao quadrado menos dx, né? Agora, isso aqui eu sigo todas as regras que eu falei antes, né? X ponto é alguma função de x, né? Tá certo? Então, primeiro eu vou derivar em relação a x ponto, depois derivar x ponto em relação a x. Né? Então, isso é integral de T1 até T2, dt', 1 meio de n, derivada disso aqui em relação a x ponto, vai dar 2x ponto. Então esse 1 meio cai fora, vai ficar nx ponto, né? E aí eu vou ter a derivada de x ponto de t' em relação a x de t, menos, né, dv dx t', a derivada do v em relação ao x t' e a derivada funcional do x t' em relação ao x t. Tá certo? Esse cara que está aqui, a gente já identificou como sendo ddt da delta de t' menos t.
certo? E esse outro cara que está aqui, né? dv dx dv, vai estar acompanhado da delta dv menos t. E agora eu posso fazer a integração e me livrar dessas deltas. O resultado ali vai ser m, um ponto só, desculpe, né? Desconto, né? Eu estou integrando uma certa função de t com uma derivada de delta. Isso vai dar menos a derivada dessa função de t no ponto t igual a t, tá certo? Então isso daqui vai dar menos m x dois pontos, né? Menos dv dx. E o que o princípio de minimação pede é que isso aqui seja igual a zero. Eu terminei com isso aqui, né? Certo? Então, se você tiver uma Lagrangiana, né, você pode diretamente, se você quiser calcular as suas equações de movimento, oriundas dessa Lagrangiana, pegar e calcular a derivada funcional da sua Lagrangiana em relação às coordenadas generalizadas que você tiver lá dentro. Certo? Com isso, você está automaticamente aplicando o princípio de minimação. Você está dizendo, a minha ação ela tem que ser mínimo em relação quando eu tiver a configuração, né, clássica, né? Aqui faltou uma coisinha, né? Então, esse x clássico. Ou seja, isso aí não vai valer sobre qualquer x. Isso vai valer só para um x clássico que seja a solução dessas equações de movimento também. Né? Isso todo mundo já está consciente, né, dessa história. Essa derivada dessa delta aí que acho que não existe, né? Não? A derivada da delta. O que é que tem? Isso existe. Não? Eu acho que Você nunca ouviu falar na derivada da delta? Sério mesmo? Olha, eu vou dar uma notícia para você. Acho que é uma notícia boa. Tem a primeira derivada da delta, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta, tem a enésima derivada da delta. Não tem problema nenhum, existe como distribuições sim. mas a gente passa por sobreleve. Com distribuições, né? Claro, a delta também, existe uma distribuição disso. Né? O que é a delta? Né? A delta é isso aqui. Delta é um funcional, né, sobre um espaço de funções, etc. Né, que faz o seguinte: esse funcional, essa delta, atuando no F, essa definição da delta como funcional, genericamente. Ela te dá o F, vamos chamar aqui de delta de x0, né? Dá o F de x0. Tá? A derivada da delta, né, pode ser definida exatamente da mesma maneira. Né? Ela só te dá menos F' de x0. Segunda derivada da delta, né, é F duas linhas de x0, sinais alternando. Por quê? Porque você trata a delta implicitamente como se ela fosse uma função a ser integrada por partes. Né? Quando você integra por partes, você vai alternando o sinal. Se você tem duas derivadas, você integra duas vezes por partes, você integra duas vezes o sinal, então fica voltando o sinal. É que a primeira definição, na verdade, quando eu vi a delta de f é igual a integral de f em relação à medida de g, que
que aí você pode ir fazendo por parte só em relação ao Mas você pode falar da delta como um funcional, mesmo sem falar em medida nenhuma. Tá? Um funcional, sobre um espaço de funções. Aí você tem que escolher o espaço de funções integráveis, lá, não sei o que. Se você quiser. Se você quiser não. Você pede. Né? Agora, não só a delta existe, como existe a derivada da delta, a segunda derivada da terceira, a enésima derivada da terceira. Todas elas existem. O que não existe, né, que é muito importante, né, saber que não existe, lembrar que não existe, é o produto de deltas. Se tiver um delta de x0 vezes um delta de x0, essa é uma distribuição que não está bem definida. Produto de deltas. Né, o delta' vezes delta', delta vezes delta'. Nada disso existe. Como distribuição, nem como distribuição. Agora, derivada de delta existe sim, sem problema nenhum. Bom, deixa eu ver. Estou falando sobre as derivadas funcionais, né? E agora nós vamos voltar para as integrais funcionais, certo? E aqui, deixa eu tentar demonstrar para vocês um teoremazinho, pequenininho, mas de importância fundamental, né? Sobre as integrais funcionais. E relacionando integral funcional de uma derivada funcional. Certo? Vamos ver se a gente chega nesse cara aqui. Né? Tipicamente, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, é que a integral funcional, né, eu vou usar aqui uma variável genérica, tá certo? Φ de t, vamos dizer assim. Então, integral funcional em relação a assim, φ, tá certo? Da derivada funcional em relação a φ de t de uma função funcional genérica f de φ é igual a zero. Tá certo? Para a gente demonstrar isso, né, nós vamos tomar uma hipótese. Né? Isso aqui é igual a zero se, né, sob a translação φ em φ mais φ0, certo? Φ de t indo em φ de t mais φ0 de t, tá certo? A gente tiver esse comportamento para medir. Ou seja, se a medida funcional for invariante translacional, por translação eu estou definindo isso aqui, tá certo? Então eu tenho aquela identidade que está colocada ali em cima. Isso relaciona a integral de uma derivada funcional, né? Se a gente tivesse uma integral de uma derivada normal, né, a gente teria o quê? Um termo de superfície, pelo menos em relação àquela dimensão que a gente está vendo. Né? Aqui eu estou dizendo que eu não tenho termo de superfície, não, tudo zero. Contanto que a medida possua essa propriedade de invariância translacional. Agora, essa propriedade de invariância translacional é uma propriedade, pelo menos a medida que a gente viu até agora, ela possui. Tá certo? Quando a gente definiu dx, né, isso é o produtório para todo t do dx de t, né? Um exemplo. São
produtório para todo t de dx de t. Então, se eu pegasse e definisse x' igual a x' de t igual a x de t mais uma certa função fixa x0 de t, né? Então, eu teria que cada um desses caras aqui, eu teria dx' igual a dx. Já que o x0 é fixo, né? Para cada t, eu tenho essa função fixa me deslocando da função x de t. Né? Então, dx' dx de t significa que o dx teria que ser igual ao dx'. Então, da forma como a gente construiu a medida funcional, com esse time slicing, né? Esse fatiamento no tempo, né? Essa propriedade está automaticamente garantida. Né? A gente vai, no futuro próximo, chegar a equações de movimento quânticas, vamos dizer assim, para o nosso sistema, utilizando basicamente esse tipo de propriedade. Mas aqui, como a gente está falando em geral sobre derivada funcional, sobre propriedades gerais de funcionais, eu acho que a gente está no momento certo para introduzir essa propriedade sem estar vinculada a nenhum contexto específico. No futuro nós vamos usar, certo? Vamos ver se eu lembro, né, como é que a gente demonstra isso. Né? Só uma curiosidade, esse método aí que eles usam para calcular a newtoniana na escala geral? Não. Aqui da ADM? Não é essa ideia que você falou? ADM? Você escolhia o tempo, né? E aí você escreve tudo mesmo que você escreveu no produtório ali. É uma sistemática um pouco complicada. Cara, eu não tenho conhecimento assim, dessa história não. Mas isso entraria em algum contexto de quantização da gravitação, não é isso? Mas eu não conheço. De qualquer forma, não sei te dizer. Tá? Aqui eu tenho, né, é um negócio bem simples, né, que a gente está falando. Né? É que se eu tenho invariância translacional da medida, essa identidade aqui vai acontecer. Certo? Então, agora eu lembrei. Vamos lá. Só aproveitar enquanto está fresco na memória. Né? Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu considere a integral de φ de f de φ. Né? Se a medida é invariante ou não, né? Tanto faz, isso aqui é igual à integral em relação a φ mais f, f, φ mais f. Isso aqui é uma simples questão de eu reindexar a minha variável de integração. Certo? Vou chamar de φ mais epsilon. Tá certo? Integral de dφ de f de φ, integral de dφ de f de φ. Tá certo? E se a minha integral funcional tem que fazer sentido, essa reindexação tem que ser simplesmente invisível. E a gente vai considerar o caso particular em que o epsilon é infinitesimal. Né? Então, seja o epsilon infinitesimal ou não, né? Como a medida é invariante translacional, conforme eu estou pedindo, né? Então d de φ mais epsilon é d de φ. Né? Então isso aqui é d de φ, f de φ mais epsilon. Bom, agora sim eu vou considerar o epsilon infinitesimal. Tá certo? Se o epsilon é infinitesimal, então agora eu posso escrever f de φ mais epsilon é igual a f de φ mais integral df dφ d, vamos dizer assim, vezes epsilon de
não vou ficar escrevendo os limites de integração, porque estou subentendendo que é P1 é P2. Né? Então, olha só, substituindo isso daqui aqui, nesse lugar, então eu tenho que integrar em dφ de f de φ é igual a integral dφ de f de φ mais integral em dt de f de φ de t epsilon de t. Tá certo? A integral em dφ de f de φ está repetindo dos dois lados. Né? Então eu posso cortar de um lado para o outro, eu tenho que 0 é igual a integral em dφ da integral em dt df, deixa eu escrever assim, epsilon de t df dφ de t. Ops. Certo? Agora eu vejo que eu tenho epsilon infinitesimal, mas ele é completamente arbitrário. É uma função arbitrária que eu coloquei ali. Isso vale então para um certo tipo de função, para outro, qualquer função que eu tenho. Né? Isso aqui então eu posso escrever como uma combinação linear para todos os tipos de funções dessa coisa que está aqui, ó. Integral dφ df dφ de t. Isso tem que ser zero para qualquer função que eu coloque aqui. Epsilon de t infinitesimal. Conclusão, isso aqui acontece. Certo? Então a integral de uma derivada funcional é zero. Integral funcional de uma derivada funcional tem que ser zero se a gente tem invariância translacional da medida. E digo para vocês, até hoje, todas as medidas funcionais foram construídas pensando nessa propriedade, porque essa propriedade tem que estar presente. Tá? Então a gente sempre tem, em todos os exemplos conhecidos, invariância translacional. Se a gente tem invariância translacional, a gente tem essa identidade equivalente. Certo? Ela é o ponto de partida de um monte de coisas. Né? Na teoria de campos, ela é o ponto de partida de umas coisas que a gente chama de equações Dyson-Schwinger. Certo? Que são nada mais, nada menos do que as equações de movimento quânticas de um determinado sistema de partículas. Certo? É o reflexo das equações de Heisenberg do formalismo funcional. Né? Do ponto de vista clássico, né, a gente também pode utilizar para obter identidades funcionais entre grandezas físicas, valores esperados que a gente tem por aí. A gente guarda ela na memória porque ela vai ser útil no futuro. Tá certo? Legal. O que mais que falta mostrar isso aqui antes da gente voltar para o oscilador harmônico? Ah, sim. Eu mandei para vocês o livro do Hatfield, não é isso? E pedi em particular para que vocês lessem o capítulo 12, né, do livro do Hatfield, que era o capítulo que falava sobre, tem aquela conta, né, da integral funcional relacionada com a partícula livre. Né? No mesmo livro do Hatfield, vocês vão ter o capítulo 9 também, que fala de cálculo funcional. Tem uma certa interface entre o que ele fala nesse capítulo e o que eu estou falando aqui hoje. Né? Nós vamos aumentar essa interface agora. A gente vai falar sobre determinantes funcionais. Tá certo? Vamos falar sobre isso. A representação determinante de um operador genérico em termos de integrais funcionais. Tá?
E as únicas coisas que a gente sabe fazer são integrais de partícula livre e oscilador harmônico. Né? Já adiantou isso. O que tem de comum entre a partícula livre e o oscilador harmônico? Né? No caso da partícula livre ou do oscilador harmônico, são funções de x e p, né? As lagrangianas, né? São funções de x e p que são quadráticas, tanto em p quanto em x. Então, quando eu tenho coisas quadráticas, eu consigo fazer as integrais, porque todo mundo cai em integral de Fresnel ou integral gaussiano, né? Tipicamente. Então, na verdade, isso tem um comportamento genérico, né? Aparecendo aí dentro dessa história. E nós vamos agora tentar explicitar. Né? Vamos imaginar o seguinte. Né? Vamos imaginar, né, seguindo aqui o Hatfield, né, justamente, que a gente está interessado em calcular uma integral funcional. Aqui eu tenho um certo A de P, certo? Da exponencial de um certo funcional gaussiano. Tá? Gaussiano por quê? Porque eu estou considerando esse f de A como sendo integral em dx, né, de A2 de x. Para seguir a notação do Hatfield, eu estou usando a variável independente como sendo x e não t. Tá certo? Aqui o A é o A de x. Tudo que a gente está fazendo até agora é para x de t. Né? Então, só peço para vocês para não misturar as coisas na cabeça. Né? O x aqui não é a variável de integração. O x é um parâmetro, né, do qual as nossas funções dependem. Essa coisa. Então, se eu quiser fazer essa integral funcional, né, a integral básica que eu vou precisar vai ser essa aqui. A integral de menos infinito a infinito dx, exponencial de menos alfa x, é raiz de π sobre alfa. Isso me recorda uma coisa. Eu devia ter começado a aula por ela. Calma, pausa para a meditação. Na aula passada a gente chegou a um i ao quadrado, tá certo? Elevado a n, quando ele tende a infinito, na expressão para propagador para partícula livre. Né? Eu falei, deixa eu ver se isso aqui não é um erro do Hatfield. E de fato é um erro do Hatfield. Né? Ele, no lugar onde tinha que ter menos i, ele botou um mais i. Então, na verdade, não há esse fator i ao quadrado elevado a n. É menos i vezes i que cancela, portanto fica 1 elevado a n e acabou. Tá certo? Se a gente seguir os cálculos do Hatfield com cuidado, você vai ver que onde ele erra isso aí é exatamente nas integrações sobre os momentos. Deixa eu escrever isso aqui para ficar registrado, inclusive na câmera. Né? As integrações dele sobre posição são todas com exponencial de mais i, mas as integrações dele sobre momento são exponencial de menos i. Então, a integral é dpi, exponencial de menos i pi, xi mais 1 xi sobre h cortado. Aqui sobre 2π, né? H cortado. Então, quando o cara faz a integração sobre esse cara que está aqui, né? Aqui ele divide por epsilon e multiplica por epsilon, etc. E tal, tem aquela coisa. Esse cara que está aqui vai ser responsável por aquele fator de 1 sobre 2π i epsilon, etc. E tal. Só que o i que está aparecendo aqui é um menos i. Então, na integral de Fresnel, isso vai com sinal de menos. Esse fator que estava antes das integrais em x que ele fez é que está errado. Tem um sinal de menos lá. Estou explicando aquele problema do i ao quadrado elevado a n. Né? Lembrei disso. Não tem esse problema. Teve um erro no Hatfield,
que ele não levou em consideração que nessa integral sobre os momentos, o fator era com menos i. Então, quando você cair, você quer menos i, está tudo bem, vocês cancelam e resolvido. Tá certo? Fica registrado, então, que a conta da aula passada não tinha essa fase arbitrária aparecendo por lá, não, dependendo do gosto do freguês. Foi muito desagradável, né, realmente. Mas vamos de volta. Né? Eu lembrei disso porque a gente começou a fazer uma integral gaussiana aqui, genérica, né? E isso me trouxe para essa questão aqui. Né? Então, essa integral aqui é uma integral gaussiana convencional, normal, né? Integral de dx, exponencial de menos alfa x igual a raiz de π sobre alfa, tá certo? E a gente tem o seguinte, né? Na verdade, quando a gente tem uma integral funcional gaussiana desse tipo, a gente tem uma sucessão de infinitas integrais desse tipo aqui. Fala quadrado, não? Alfa x2, exatamente. Mais um misprint do gráfico. Né? De modo que é o seguinte, se a gente tiver a nossa integral dA exponencial de menos integral de x de A2 de x, isso daqui pela nossa definição aqui, vai ser integral do produtório sobre x dA de x exponencial de menos, né, esse somatório em x de A2 de x. Aqui eu estou tomando a nossa integral em dx como esse somatório em x, para dizer o seguinte, que eu vou fatorizar cada um desses termos com a sua própria integral. Aí essa exponencial do somatório disso daqui vira produtório das exponenciais. Né? Cada uma dessas exponenciais que está aqui, então, pode ser efetuada independentemente, né? E o resultado vai ser, obviamente, singular, né? Produtório para todo x de raiz de π. Então, a raiz de π, produto para todos os x, a raiz de π elevado a infinito, que é infinito. Né? Então, você tem um fator aqui que, naturalmente, você vai ter que compensar dentro da sua medida. Vou ter que pedir que a sua medida contenha o fator 1 sobre raiz de π, por exemplo, para que você se livre dos raiz de π quando você faça o produtório todo. Se você agora avançar, né, para integral dA da exponencial de menos integral de dx de um certo alfa A2 de x, né, então o teu resultado vai ser produtório em x de raiz de π sobre alfa, certo? Simplesmente seguindo os mesmos passos que a gente tem aqui. E se você tiver uma f de x na jogada, né, o teu f de x em relação a cada uma das suas integrais gaussianas que você está fazendo, né, ele vai se comportar como sendo esse fator alfa, né, que está aí. Para cada uma das integrais gaussianas, o f de x é um número. Né? Então você vai estar com o produtório em x dos f de x também, dentro dessa história. Todos esses caras que estão aí, né, eles são, portanto, objetos singulares. Né? Se você fizer o produtório de raiz de π para todo π, para todo x, você vai obter infinito. Isso aqui também, muito provavelmente, você vai obter infinito. Agora, isso aqui é a chave para a gente entender, né, uma fórmula realmente importante envolvendo as integrais funcionais.
Imagina que você tem o seguinte, né? Imagina que você tem uma integral funcional, dA, da exponencial de menos integral dx dy a de x g de xy a de y. Onde esse g de xy é alguma, vamos dizer, matriz, né? Pode ser inclusive um operador, não tem problema, né? Função bilocal é de xy, ou algum operador atuando em cima de uma delta de x menos y, por exemplo, pode ser um g de xy, pode ser uma função normal. O fato é que isso daqui você pode enxergar como uma matriz no espaço, uma matriz com entradas contínuas, tá certo? G1, G12, G13, G14, não, G de xy, G de x'y, assim por diante, é uma matriz, né? O importante é observar o seguinte: se a gente está entrando aqui com G de xy nessa forma, esse G de xy é necessariamente simétrico, né? Por quê? Porque A de x vezes A de y é igual a de y vezes A de x. Então, se você tiver um G de xy que seja antissimétrico, essa soma sobre x e y vai dar necessariamente zero. Vou mostrar isso aqui, né? Eu posso sempre escrever integral de dx dy de A de x A de y g de xy como sendo 1/2 de g de xy mais g de yx menos mais 1/2 de g de xy menos g de yx. Certo? Tudo que eu estou fazendo aqui é somar e subtrair g de yx, né? Dentro desse cara. Só que agora o comportamento desse objeto aqui, vamos chamar isso aqui de A de xy, e esse aqui de S de xy, né? O comportamento desses dois objetos é completamente diferente se eu troco x por y. Esse aqui, né, é igual ao S de yx, e esse aqui é igual ao menos A de yx. Certo? Um é simétrico pela troca de x por y, o outro é antissimétrico pela troca de x por y. Né? Vamos ver o que acontece com esse segundo aqui. Né? Se eu fizer integral em dx, dy, de A de x, A de y, A de xy, isso daqui é a mesma coisa que a integral em dx, dy, do A de y, A de x, A de yx. Concorda? Na verdade, eu deveria trocar isso aqui também. dy, dx. Supondo, né, aquelas suposições de sempre que a integral é regular, está bem definida, ela existe, etc. e tal. Integrar primeiro em dx, depois em dy, e primeiro em dy, depois em dx, dá na mesma. Então, isso daqui é integral em dx, dy. O A de x e o A de y, em princípio, são funções, não tem nada impedindo elas de comutarem, viram A de x, A de y. E o A de yx eu já vi que ele é antissimétrico, né? Então ele é o menos A de xy. Né? Então a coisa que eu tinha anteriormente é menos ela mesma. A única solução é que essa coisa seja zero. Né? Portanto, se o g de xy não for igual a g de yx, a única parte dele que vai sobrar é a parte simétrica, ali dentro, né? Aqui dentro dessa expressão. Porque a parte antissimétrica vai ser anulada por essa operação algébrica que está aqui. Né? Então, beleza.
coisa que é válida para matrizes de dimensão finita e que nós vamos supor que seja válida também para matrizes de dimensão infinita e contínua. Né? O que é válido para matriz de dimensão finita é o seguinte: toda e qualquer matriz simétrica pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Tá certo? Quer dizer, se você tem uma matriz G e J que é simétrica, então existe uma transformação ortogonal, né? Vamos chamar